é que a assessoria jurídica vai para além da consultoria, porque mais do que darmos parecer, podemos em certas formas também ou em certas situações praticar atos em nome da empresa. Como é que deve ser o passo para poder ser um consultor, um assessor jurídico qualificado? Boa tarde, mais uma vez estamos aqui em conversa e desde já quero dizer para você que sinta-se à vontade, porque o que temos aqui é algo maravilhoso que de facto vai poder surpreender você e quem sabe vamos poder responder aquelas perguntas que você tem feito a nível interno, tens feito por curiosidade em outras pessoas. A Michelle Lovo está aqui para poder te dar e te esclarecer mais uma vez. Nós vamos falar sobre o papel do assessor e consultor jurídico empresarial. Nós, hoje, temos aqui um convidado especial, ele que é advogado de profissão, docente universitário e assessor e consultor jurídico empresarial. Doutor Colombo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Prezado Osvaldo Viega, Exato. muito boa tarde. Estamos agradecidos pelo convite feito para nós. Para então estamos aqui no vosso podcast para podermos então partilhar aquilo que é o tema principal e central de caráter muito importante, que é aquilo que é o papel do consultor e assessor jurídico empresarial. Então estamos aqui abertos para... Estamos à vossa disposição. Boa, boa. Eu tenho cá comigo também o papel e caneta na mão, Ok, porque ok? pessoalmente eu vou aprender. Eu tenho a certeza que vou aprender nessa tarde com o Dr. Colombo e eu não vou largar de jeito nenhum essa caneta. E para já, Dr. Colombo, eu gostaria aqui que nos ajudasse a compreender, tanto a mim como aos nossos ouvintes, quem é de facto o assessor e consultor jurídico. Vamos começar. Quem é de facto o assessor jurídico? Ok, muito obrigado, prezado Osvaldo. Incumbe-nos aqui a tarefa de questionar, de esclarecer aquilo que é o assessor e consultor jurídico de uma certa empresa, né? Porque estamos aqui a falar do tema central que é assessoria jurídica empresarial, de certa forma. Primeiramente, para dizer que o assessor jurídico ou consultor jurídico é uma chave principal dentro de uma empresa. É aquele indivíduo que trata de todos os assuntos jurídicos relacionados com a vida cotidiana de uma determinada empresa. Ou seja, o consultor jurídico da empresa e, de igual modo, o assessor jurídico é aquele que trata de todos os assuntos de caráter jurídico que envolvem a vida da empresa, desde aquilo que é a sua constituição, o seu funcionamento, de acordo com aquilo que poderão ser também as relações jurídicas que a empresa vai estabelecer com os seus funcionários de forma interna, com os seus colaboradores de forma interna ou externa, e com outros tantos parceiros, fornecedores, produtores, que poderão, de certa forma, de forma direta ou indireta, entrar em um vínculo de caráter jurídico com a empresa. A par destes aspectos, o assessor jurídico também vela daquilo que é a regularidade da atuação de uma determinada empresa naquilo que vem a ser as questões contratuais que vai estabelecer com terceiros, aquilo que é a sua atuação que de caráter em função da relação, por exemplo, que vai estabelecer com o Estado, deve de certa forma também atuar de forma regular. Então, o assessor jurídico, nada mais, nada menos, é a chave de uma determinada empresa que pode, de certa forma, garantir a atuação da empresa nos termos definidos pela lei ou nos padrões definidos pelas leis e outros regulamentos que podem, de certa forma, disciplinar a atuação desta empresa. Muito bem, muito bem. É típico, estamos a falar com um jurista e de facto o jurista tem a capacidade de poder olhar para aquilo que lhe está a ser perguntado e responder com muito, muito detalhe. E eu ouvi muito bem, ou seja, nós ouvimos muito bem, e eu acabei por perceber que falaste aí do consultor jurídico e do assessor jurídico. Me pareceu que tanto um como o outro realizam as mesmas coisas. Mas será que são as mesmas pessoas a exercer a mesma função? Doutor Colombo, diz-nos já qual é a diferença de um assessor e um consultor jurídico. Ok.
Temos uma questão muito pertinente É, e de caráter importante. Na verdade, temos duas facetas naquilo que vem a ser a atuação de um jurista, um representante jurídico de uma determinada empresa, que são dois aspectos centrais, que temos, por um lado, a assessoria jurídica e, uhum, por outro lado, a consultoria jurídica. exato. Para dizer que a assessoria jurídica pode ser prestada por uma pessoa que tenha conhecimento dos aspectos jurídicos que envolvem a vida de uma empresa. Ou seja, a assessoria jurídica pode ser prestada por um jurista, que de certa forma é uma pessoa licenciada em direito, e de igual modo também pode ser exercida por um advogado que exerce esta atividade como uma profissão liberal. Exato. O assessor jurídico pode, de certa forma, pertencer à estrutura administrativa da empresa, como um funcionário pertencente à empresa, ou pode não pertencer à estrutura administrativa da empresa. Estamos aqui, por exemplo, a falar de um advogado que presta o seu serviço de assessor jurídico a uma determinada empresa em um regime de um contrato de prestação de serviço específico, que é, por exemplo, o contrato em regime de avança. Exato. Por exemplo, com algumas empresas com as quais eu trabalho, como assessor jurídico, tenho um contrato em regime de avança. Eu presto o meu serviço praticando os seguintes atos: prestar o aconselhamento jurídico, representar a empresa em determinada prática de determinados atos, defender os interesses da empresa, também fornecer aquilo que são os elementos essenciais da atuação da empresa daquilo que, de acordo com aquilo que são as relações que vai estabelecer com os seus trabalhadores, funcionários e outros sujeitos. Por outro lado, tem uma questão que falamos agora do assessor e Uhum. temos agora a questão do consultor. Exato, exato. O consultor jurídico é quem presta simplesmente um aconselhamento, um parecer. E esta pessoa pode ser jurista, como também pode não ser jurista, desde que tenha o domínio de uma determinada matéria para que o seu conhecimento ou o seu domínio daquele assunto possa ser importante ou relevante para a empresa. Estamos, por exemplo, aqui a falar Uhum. de um contabilista. Exato. O contabilista, por exemplo, pode prestar uma consultoria a uma determinada empresa das matérias ligadas, por exemplo, ao fórum fiscal. Agora, mas o contabilista não pode ser um assessor jurídico da Da empresa, mas empresa. pode prestar o serviço de consultoria. O que significa com isso dizer que o consultor jurídico da empresa só dá pareceres sobre as matérias ligadas ao direito a uma determinada empresa. Exato. Temos, por exemplo, as matérias que discutem-se nos últimos tempos e têm decorrido muitas formações sobre estas matérias que surgiram em consequência da entrada em vigor da nova Lei Geral do Trabalho. Com a entrada em vigor da nova Lei Geral do Trabalho, de certa forma, verificou-se a necessidade das empresas fazerem uma revisão dos seus contratos, em razão de ter surgido muitos aspectos novos nesta lei que não existia na antiga lei. Agora, nessas condições, a empresa, se tiver um assessor jurídico, caberá ao assessor jurídico prestar este papel. Se não tiver um assessor jurídico, pode recorrer a um consultor jurídico para que possa prestar um parecer sobre esta determinada matéria. Mas o consultor só vai simplesmente prestar um parecer. Nunca poderá, de certa forma, ou em momento algum, representar a empresa na prática de um determinado ato, conforme faz um assessor jurídico. Exato. Logo, qual é a diferença residual que podemos verificar naquilo que é a assessoria jurídica e a consultoria jurídica? É que a assessoria jurídica vai para além da consultoria, porque mais do que darmos parecer, podemos, em certas formas também, ou em certas situações, praticar atos em nome da empresa por meio da representação administrativa ou jurídica daquela própria empresa. E já a consultoria não poderá habilitar, por exemplo, o consultor a representar a empresa na prática de um determinado ato. Poderá simplesmente prestar um parecer sobre um determinado assunto ou sobre uma determinada matéria de fórum jurídico que seja de interesse da empresa. É uma temática que de facto gera muita polêmica, creio eu, porque tanto um como o outro, por vezes exercem a mesma função e se tu não conseguires
distinguir quem é um, quem é o outro, vai acabar por perceber que até o consultor jurídico acompanha a empresa em outros assuntos. E hoje aqui acabamos por aprender que, de facto, o assessor jurídico é aquele que, para além de dar uma consultoria, dar pareceres, acompanha, representa a empresa. Isso é um detalhe muito pertinente aqui a se falar. O docente Colombo, eu tenho o prazer de chamá-lo porque, na verdade, estou a falar com alguém que também já esteve frente a uma classe em que eu fiz parte, a uma turma em que eu fiz parte. Então, será que por eu simplesmente entender ou saber resolver assuntos que de facto determinadas empresas carecem de ser solucionadas, eu sou qualificado para poder exercer a função de assessor jurídico ou consultor jurídico? Porque, na verdade, há determinados requisitos que envolvem credibilidade, fidelidade. Porque eu não posso simplesmente, pá, eu já sei dominar o artigo X tem influência no tribunal, tem influência na procuradoria, serei consultor jurídico, serei assistente jurídico. Como é que deve ser o passo para poder ser um consultor ou um assessor jurídico qualificado? Ok. Na verdade, estamos diante de um aspecto muito importante e que carece de atenção, principalmente para muitas empresas. Exato. Por quê? Porque as empresas, de acordo com aquilo que é a exigência do contexto do negócio, quer a nível nacional, quer a nível internacional, as empresas já recaem uma certa responsabilidade e um certo cuidado para a prevenção de certas sanções de caráter administrativo ou de caráter judicial. E essa prevenção só poderá se dar se a empresa tiver um assessor jurídico, um assistente jurídico que possa, de certa forma, prestar o seu papel ou prestar o seu serviço no sentido de aconselhar, recomendar e esclarecer a empresa dos riscos que pode ter se atuar da forma A ou da forma B. Exato. Logo, respondendo à questão levantada pelo prezado Oswaldo, é importante aqui esclarecer que o assistente jurídico ou assessor jurídico de uma empresa deve necessariamente ser alguém dotado de conhecimentos jurídicos. Ou seja, alguém que, no mínimo, seja, por exemplo, licenciado em Direito. Tá ok, é licenciado em Direito. Agora, é preciso perceber que, mais do que a licenciatura em Direito, é necessário ter domínio de certas matérias. E estas matérias é que vão definir, ou seja, as matérias vão ser definidas com base à vida daquilo que é o dia a dia da própria empresa. Estamos, por exemplo, aqui a dizer e a aconselhar às empresas que o assistente jurídico ou assessor jurídico a ser contratado para prestar o seu serviço nas nossas empresas devem ser necessariamente alguém que seja licenciado em Direito e que tenha experiência do exercício, por exemplo, da advocacia, ou experiência da advocacia, ou pelo menos experiência naquilo que é a investigação jurídica. Por quê? Porque o assessor jurídico vai lidar com muitos assuntos que, de certa forma, vai exigir um certo domínio ou um certo aperfeiçoamento de certas matérias. Porque nós sabemos muito bem que a licenciatura não é suficiente para responder os desafios jurídicos de uma empresa. Exato. Estamos, por exemplo, aqui a dizer um assessor jurídico necessariamente tem que ter domínio daquilo que é o direito societário. Tem que ter domínio do direito societário, porque é com base no direito societário que nós vamos ter o domínio daquilo que são as obrigações dos sócios pertencentes a alguma empresa. É por intermédio do direito societário que vamos definir as responsabilidades, quer limitada ou ilimitada, que pode, de certa forma, recair a um determinado sócio dentro de uma empresa. É por intermédio também do direito societário que nós vamos ter o domínio das possibilidades da cessão das cotas, da extinção, da saída de um sócio numa determinada sociedade e consequentemente, a cessação daquela cota ou as outras situações que dizem respeito aos direitos e deveres dos sócios. Muito bem, muito E, de bem. certa forma, são matérias que nós na universidade podemos aprender, mas de forma superficial. Então, é necessário que nós tenhamos uma prática, por exemplo, junto da conservatória competente. Estamos aqui, por exemplo, a falar da conservatória do registro comercial, Exato. de como é que funciona essas questões das admissões e saídas, entradas dos sócios e por ali fora.
Temos também outro aspecto principal, mais do que o direito societário, é aquilo que é o direito civil. Vamos aqui claramente dizer sobre a questão específica dos direitos dos contratos. Aprendemos lá direito das obrigações, aprendemos lá teoria geral, aprendemos lá outras tantas disciplinas ligadas àquilo que é o direito civil e, moralmente, nos possibilita perceber o que é um contrato. Exato. Mas, infelizmente, daquilo que é o conteúdo programático, definido por algumas instituições a nível superior, não temos, por exemplo, uma temática que possibilita aos estudantes terem a possibilidade das técnicas de elaboração e interpretação de contratos. Nós saímos da faculdade sem ter noção de como é que se elabora um contrato, como é que se interpreta um contrato, como é que se faz aquilo que é o reajuste e atualização de um contrato em função da entrada em vigor de uma nova lei Nova lei, certo? ou uma nova situação da empresa que pode, de certa forma, forçar a revisão dos contratos. Então, é necessário que o nosso assistente jurídico, o nosso assessor jurídico tenha domínio disto. Exato. E para terminar também, precisamos chamar aqui a atenção que as questões ligadas ao fórum laboral, que são matérias que têm sido matérias de reflexão no dia a dia das empresas, porque as empresas estão sempre a admitir trabalhadores, a despedir trabalhadores, não sabemos se admitem de forma correta, se despedem de forma correta, então é necessário Exato. que o assistente jurídico, o assessor jurídico da empresa tenha domínio, não vamos falar aqui domínio superficial, é mesmo um domínio, não podemos dizer também de forma muito profunda, mas um domínio à medida daquilo que é o direito do trabalho, saber a instauração do processo disciplinar, saber as consequências da instauração indevida ou da admissão indevida de um trabalhador, dos tais chamados despedimentos ilegais. Precisamos ter as noções desses aspectos para que possamos exercer a nossa atividade como assistente jurídico, como assessor jurídico, de forma eficiente e eficaz, por forma a evitarmos que as nossas empresas sejam alvo de sanções de caráter administrativo Certo, ou de certo. caráter judicial, por não termos observado uma determinada norma ou por adotarmos uma determinada conduta que contraria as normas As jurídicas normas. que regulam as relações que vamos estabelecer com certos sujeitos. Não, isso, de certa forma, é importante, porque determinados sujeitos ou indivíduos existem que, apesar de terem esta formação concluída em licenciatura, acabam por dizer: tá bom, gastei dinheiro, agora vou entrar para uma empresa e vou vender o meu conhecimento. Só que, de facto, acabamos por aprender aqui com o mestre Colombo que é importante, para além da formação ou do grau de licenciatura, todos nós, ou o estudante de direito, tem a responsabilidade, depois de concluir o seu curso, de poder procurar qualificar-se mais e ter bases consistentes, porque acabamos por aprender hoje que, de facto, nem tudo se aprende numa universidade, nem tudo se aprende numa Infelizmente. escola. É importante que andes com pessoas dotadas desse conhecimento para poder dar e vender o teu produto com muita qualidade, e que o Dr. Colombo está há um bom tempo a exercer essa função. E eu fiquei aqui a pensar, será que o mestre que está aqui na minha frente nunca passou por dificuldade? Tem sempre aqueles momentos em que você acaba por perceber: esse trabalho, meu Deus, esse trabalho, o que é que eu vou fazer? Compartilha conosco um pouco sobre as dificuldades que já viveste no exercício dessas funções, porque muitos que estão aqui a ouvir, se calhar devem estar a pensar que Tudo é em mar de algo rosa, que né? é mar de rosas. Basta, dirigir, basta ter influência, basta fazer com que o fulano de tal te atenda, porque é teu amigo, ter essa confiança, já está tudo completo. Na verdade, acabei por perceber que a pessoa deve agir de forma comedida, muito, deve ser sábia, deve saber como andar, e como andar tem passos a seguir. E o Dr. Colombo, de certa forma, já nesse como andar, nesse andar, já passou por dificuldades. Compartilhe conosco essa. E diz-nos lá como é que resolveu essa coisa. Ok. Na verdade, toda e qualquer função ou profissão tem sempre altos e baixos. E Exato. nós, na verdade, de forma transparente, de forma clara e honesta, precisamos aqui esclarecer que não somos o melhor do jogo, né? Não somos o CR7. Não somos o melhor do Exato. jogo, mas na verdade
temos envergado esforço para nos superarmos a cada dia que passa. Uhum. De acordo com aquilo que é a minha trajetória ou aquilo que é o tempo de exercício dessa função como assistente jurídico, como assessor jurídico, Exato. já me deparei com muitas situações que também me deixaram entre a espada e a parede, né? Mas pronto, temos sempre um manual, temos sempre um mais velho, temos sempre uma pessoa mais experiente para consultar e Uhum. para pedir um subsídio e assim consegue-se ultrapassar. Exato. Eu, na verdade, tive uma experiência que criou-me uma... Foi um desafio grande, né? Que foi uma das empresas com as quais eu trabalho, em fase inicial do seu funcionamento, eu fui contratado, foram celebrados os contratos, enfim, e acontece que na minha primeira semana de serviço, o diretor da empresa convidou-me para elaborar o regulamento interno da empresa. Uhum. Imagine que eu estava já sensivelmente há 2 ou 3 anos, há 2 anos, né, a exercer a minha advocacia, Exato. já prestava um outro serviço a uma empresa, mas nunca me deparei com uma empresa que me cobrasse essa tarefa de elaborar o O regulamento regulamento interno da interno empresa. da empresa. Então, na verdade, o regulamento interno foi uma novidade em termos daquilo que é uma das exigências que recai Uhum. a uma pessoa que presta o serviço de assessor ou Sobre consultor ou assessor ou assistente jurídico de uma jurídico da empresa. empresa. A elaboração do regulamento, na verdade, foi uma dor de cabeça para mim, mas graças a Deus, e aproveito de já mandar um abraço ao, ao nosso jovem empresário Uhum. MZ, Exato. que na verdade deu-me um suporte naquilo que foi a elaboração do regulamento, consegui envergar esforço e consegui responder a esta tarefa, né? Não foi uma tarefa fácil, mas foi possível. Tudo com esforço e vontade é sim possível, porque precisamos sempre ter vontade de aprender e ter vontade de nos superarmos a cada dia que passa. Não somos imperfeitos, não sabemos tudo. O mundo jurídico é muito complexo, Exato. e principalmente nessa vida empresarial, né? Essa vida empresarial também é complexa, que vai de certa forma exigir da nossa parte Muito de nós até. formações contínuas, Uhum. bater portas de várias pessoas que já têm mais experiência em certas matérias, para que também possamos ter essas ferramentas e possamos então atender às necessidades e responder de forma eficaz aquilo que são as tarefas que nos são confiadas em certas empresas. As coisas são difíceis e, de facto, há pessoas que há momentos em que exige muito esforço monetário da nossa parte para poder chegar até ali. Eu gostaria de saber se, de facto, aquele que não tem tantas condições tem alguma vantagem ou alguma possibilidade de poder chegar até ali. Tem ou não? Assim, de forma bem rápida. Bem, na verdade é possível, né? É. Precisamos ser bons naquilo que nós fazemos. Uhum. Tem-se dito que nem tudo Uhum. depende simplesmente do poder econômico, Exato. porque o poder econômico, na verdade, pode ser um fator determinante, mas não é um fator que nos impede de chegarmos lá. Logo, o poder econômico não é um impedimento para que possamos nos capacitar a cada dia que nasce, Uhum. e também não é um impedimento para que possamos até um dia atingir o nível de ser um assistente ou um assessor jurídico de uma empresa. Pois O é. que precisamos é ser competentes. A competência é que é a chave. Exatamente. Precisamos ser competentes, precisamos ter vontade, precisamos ter responsabilidade e precisamos ter a consciência de que precisamos nos superar cada dia que passa para que possamos ser bons naquilo que a gente faz ou que desejamos fazer. Bom, bom, bom. E, de facto, é algo que você que está aí em casa precisas compreender. E, para já, quero te dizer que se você está gostando desta conversa, deste conteúdo, deste insight que estás aqui a absorver, não perca mais tempo. Compartilhe para mais pessoas, para aquele grupo do WhatsApp, do Facebook, para aquele grupo de família que você entende, ou daquele grupo da turma dos licenciados, né? Ou dos estudantes de direito, que você sabe que esses precisam de facto conhecer e aprender mais sobre o que estamos aqui a falar. Compartilhe, comente, deixe o seu like, porque assim nós poderemos ajudar. Subscreva o canal, né? Exato. Subscreva o canal. Subscreva ao canal. O Vitor Colombo é dito certo. Subscreva porque, subscrevendo-se, tu poderás receber em primeira instância todos os nossos conteúdos que serão lançados, novos, e poderás ser o privilegiado. Não precisarás ter a necessidade de poder entrar no YouTube. Basta teres a tua internet ligada e receberás a notificação do nosso conteúdo. É aí em que realmente precisamos.
eu fiz essa pergunta porque determinados jovens, de facto, têm essa, essa capacidade de ter um pé à frente e outro pé atrás. Porque se eu tenho conhecimento, a possibilidade monetárias não vai me facilitar. Então, é, é uma forma de nós nos inspirarmos. Apesar de você perceber que existem pessoas que estão a trabalhar de forma muito competente, também já enfrentaram dificuldades. Também já tiveram que bater a cabeça e fazer com que o problema que lhes foi apresentado, mesmo não sabendo, pudesse ser solucionado. E isso é muito importante. Queremos aqui dizer que é muito bom falar sobre essa temática. E já, sim, antes de concluir, eu gostaria de saber que conselhos é que o Dr. Colombo deixaria para as pessoas que tendem a seguir esta caminhada, esta carreira de assessor ou consultor jurídico? Como alguém que já está há muito tempo a exercer essa profissão, já enfrentou dificuldades, que conselhos darias para alguém que de facto quer seguir as tuas patadas? Bem, epá, não é uma tarefa fácil. Pois é. Mas pronto, Aham. nós não. Como é que podemos dizer? Na verdade, o conselho que nós deixamos para as pessoas que pretendem entrar nesse ramo, né? Uhum. Ou que pretendem exercer essa atividade de assistente jurídico ou consultor jurídico empresarial, o que nós aconselhamos é dedicação, é entrega, é interesse no conhecimento. Para ser o consultor jurídico, o assistente jurídico de uma empresa, precisamos ter duas ferramentas principais, que é o nosso valor como pessoa e o nosso conhecimento científico, que é aquilo que nós aprendemos na faculdade. Uhum. Precisamos ter o nosso conhecimento e também precisamos ter o nosso valor como pessoas, para que possamos ter uma carreira sólida e uma carreira estável. Então precisamos ter esses aspectos e, acima de tudo, as competências e vontade de vencer e lutar, né? É o que nós aconselhamos. Pois é. Ficou aí a dica para você. Ficou todos os detalhes. E é o seguinte: aqui nós temos a possibilidade de dar para você conteúdos riquíssimos para que você aprenda de facto como caminhar. Se és um estudante de direito, se já és um licenciado, um jurista caminhando por carreiras distintas do ramo do direito, aqui você aprende. E nós falamos de coisas diversas. Hoje, por exemplo, nós acabamos por aprender sobre o papel de um consultor e assessor jurídico, e é bastante pertinente. Eu tenho a certeza que você, de facto, aproveitou esse momento, e se você aproveitou esse momento para confirmar, eu gostaria que você subscrevesse o canal, compartilhasse, deixasse seu comentário, um feedback, para podermos ter a certeza que há alguém aí interessado, há alguém aí a gostar do canal, dos conteúdos a serem apresentados, porque a vantagem é para ti. Nós trabalhamos aqui na BEC para que você não tenha a dificuldade de poder, a partir da tua casa, saber como se proceder. Então, aqui acabaste de compreender mais uma vez sobre todos esses passos. Dr. Colombo, ele que é advogado de profissão, docente universitário, assessor e consultor jurídico empresarial. Muito obrigado por teres cá vindo, né? Nós, de facto, aprendemos bastante e esperamos que não feches as portas para nós. Esperamos que nas próximas oportunidades haja essa disposição, essa paciência de estar aqui nessa conversa, neste canal, que é o canal de ouro, de certeza. Até lá, esperamos que você tenha absorvido o melhor e tenha enriquecido naquilo que é o leque de conhecimento. Bem-haja, paz e graça.